Este é o reino de Atarasha, um reino que a igualdade e a gentileza prevalece. Uma terra almejada por várias raças, onde não existe um capital, e sim um sistema de socialização chamado Haxi, onde tudo é baseado em seu Haxi interior. Uma energia que está diretamente ligada à sua alma, a qual cultivamos com um conceito chamado de proposta de Atarasha, cujo se consiste em se conseguir se livrar de qualquer preocupação mundana. Se necessário, sentimentos indesejáveis também são eliminados. Qualquer coisa que atrapalharia o desenvolvimento de sua sintonia pode ser considerada ofensiva e desnecessária. Itens são baseados em Haxi. Quanto mais cristalina sua alma for, maior seu Haxi interior. Quanto maior seu Haxi interior, maior seu respeito na sociedade. O mesmo funciona para o oposto. Ao menos, costumava ser assim. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que você estiver assistindo. Este será mais um vídeo do canal e finalmente trago para vocês um vídeo que não seja relacionado a ReZero. Claro, o canal é focado em ReZero, mas esse seria um vídeo especial que eu queria trazer há um tempo já. Ataraxia é um Isekai cujo escritor é brasileiro, é um Isekai e embora o escritor seja brasileiro, o início se passa no Japão e tem vários elementos, é bem inspirado em animes, web novels japonesas e bem inspirado em ReZero também. Caso você goste de ReZero e esteja lendo inclusive, eu acredito que você vai gostar. Há também inspirações como No Game No Life, outras inspirações em elementos da própria literatura japonesa mais moderna e fica nítido conforme você vai lendo que o autor ele estudou bastante para escrever, ele pesquisou bastante e cada detalhe é importante. Por este motivo eu fico ressentido em fazer um resumo. Eu vou explicar pouca coisa e a riqueza da obra está nos detalhes. Eu gosto de obra assim. Em ReZero, inclusive, vocês percebem que as minhas análises são sempre detalhadas, porque eu acho que a riqueza da obra está nos detalhes. Só que é necessário fazer um resumo para não dar spoiler. Também eu tenho que avaliar outros pontos além do enredo para servir como uma boa recomendação para vocês. É claro, esse vai ser o primeiro vídeo, provavelmente eu vou fazer alguns vídeos futuramente. E eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para que vocês possam ter acesso à obra. Então, sem mais delongas, vamos começar pela história e o enredo de Atarasha. A história se inicia em janeiro de 2022, com a protagonista, Miu Ayazaka, retornando às suas atividades escolares, as quais estavam suspensas, não só as atividades escolares, como também outras atividades em geral, devido a uma pandemia. Nesse passo, a gente acaba acompanhando um monólogo de Ayazaka. Aliás, vários monólogos, ela tem vários pensamentos avulsos, ela conversa com si própria. Ayazaka, no início, parece ser uma menina bem insegura. Ela está no ensino médio, então pode ser normal ter esses pensamentos e está retornando às atividades, só que é bem mais exagerado esse sentimento que ela sente. Aí a gente acaba percebendo que é algo bem mais profundo que insegurança, e sim uma fobia. Claro, isso está até no prólogo, ela tem uma fobia social, ela é extremamente insegura e tem muita, mas muita dificuldade em se comunicar com outras pessoas. Tanto que ela vai se preparando previamente, mentalmente, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pensar. E esses monólogos são uma coisa bem bacana de acompanhar. É muito bom como o autor conseguiu passar aquela sensação de um personagem inseguro, um personagem com fobia. É realmente bem parecido e bem escrito. No prólogo é mostrada a interação dela na escola. Ou melhor, a falta de interação, já que ela tem muita dificuldade de interagir e não parte dela iniciar uma conversa, e sim dos colegas dela. Inclusive vai ter um menino que vai forçar a conversar com ela. Ela vai ficar se esquivando, não mal educadamente, mas ela realmente vai se esquivando pela timidez, a insegurança dela. Acaba ficando nítido como a Ayazaka acaba sendo reclusa nesse ponto, ela acaba se isolando. Depois tem uma interação na cafeteria, no refeitório, isso é mais legal lendo. Só que vale a pena destacar que não é só conversando com os colegas. Na própria sala de aula, ela é tímida pra caramba.
vai ter um momento que ela vai ser exigido que ela cite um poema, aquele famoso do Shakespeare, To be or not to be, that's the question. E o que acontece? Ela não consegue. O pessoal fica encarando ela, o professor fica encarando ela. Era só falar uma simples frase, só que ela não consegue. Então realmente o desenvolvimento dela, conforme a apresentação da personalidade dela, é muito boa. Tanto que você acaba ou se vendo na Ayazaka ou vendo alguém próximo. Acaba lembrando do período de escola, na sala de aula, em que precisava responder uma questão, aquele nervosismo. E a insegurança que é demonstrado da Ayazaka mostra sempre aqueles alunos mais inseguros, aqueles que travavam, mesmo que soubessem a resposta. Então realmente é muito bem explorado. Ocorrem outras interações, mas a Ayazaka acaba indo para casa. A casa dela é tradicionalmente japonesa, a família dela é bem rígida. O que acontece? Quando ela chega depois desse período da escola, ela acaba procurando algo para fazer. Não tinha ninguém em casa, aparentemente, e ela acaba encontrando um violão. A Ayazaka, então, ela tenta tocar o violão. Tocar no sentido de manusear mesmo. Ela tenta dedilhar, soltar qualquer acorde, só que não sai nenhum som, nenhum ruído. Era como se ela estivesse tocando debaixo d'água. E ela tentou tocar por várias vezes, até que ela teve a ideia de tocar uma melodia sem letra, parecida com cantos lúdicos élficos. Então ela fechou os olhos e começou a tocar. Só que ela sentiu uma brisa e estranhou, porque a janela do quarto não estava aberta. A hora que ela abriu os olhos, ela viu que não estava no quarto dela. Ela estava simplesmente numa planície de pasto azul escuro, com árvores de folhas brancas e troncos marrom escuros, onde no fundo, se você observasse bem, havia uma cidade com edifícios pontiagudos de chanfros e quinas abstratas, que parecido com uma arquitetura gótica antiga. Isso tudo é bem descrito na novel. Cara, a riqueza de detalhes, a criatividade e a palheta de cores usadas é muito bom. Tipo, eu fiquei imaginando um pasto azul escuro e com folhas brancas. Eu fico imaginando as cores, e as cores são muito bem recorrentes usadas na obra. Sem contar o motivo de antes não ter saído nota e ela não vê nada, e na hora que ela conseguiu ouvir alguma coisa, aparentemente, ela vislumbrou esse pasto. Assim, ela para de tocar e o cenário volta ao normal, volta pro quarto dela. Ela fica assustada, não toca mais e acaba dormindo. No dia seguinte, a gente acaba conhecendo a mãe dela, e como fica nítido o medo que ela sente da mãe, como ela é uma severa mãe japonesa do estilo bem tradicional mesmo, então ela acaba até não comendo. Ela acaba pegando o ônibus e no caminho da escola ela tem de novo aquela sensação, aquele teletransporte. Só que nesse mundo ela acaba vendo uma silhueta e olhos grandes. Então ela acaba ouvindo uma voz que fala para ela: feche seus olhos que não é o momento de você estar aqui. Ela faz isso e acaba voltando para o mundo dela. Adiante na escola tem aulas de educação física e tem um momento em que os alunos têm que disputar corrida. A Ayazaka, curiosamente, ela é boa com atividade física. Só que ela, quando estava correndo, ela acaba desmaiando. E na hora do desmaio, o que acontece? Vai de novo para esse mundo. Nesse momento é rápido, ela vai e volta. Só que aí ela acorda lá na enfermaria, onde todo mundo fala que ela deveria voltar para casa. E a professora acaba levando ela para casa. Chegando em casa, ela acaba lembrando de frases como você é a luz, você é a garota da profecia. E no fim ela acaba pegando o violão de novo. Só que dessa vez ela estava determinada, ela tocou violentamente o violão. E o que acontece? Ela vai de novo para esse mundo, para dessa vez ser definitivamente. Ela acaba chegando naquele mundo e curiosamente o violão vai junto com ela. Tem umas leves mudanças na característica dele, mas a essência continuava a mesma. Aí nesse momento ela acaba se encontrando com um dragão de cor azul esverdeada. O dragão ele passa medo, é um momento tenso, só que não parece demonstrar hostilidade com a Ayazaka. O dragão se apresenta, diz que a finalidade dele era escoltar a garota da profecia, ele era um lendário guardião da descendente da família celestial, ele iria levar até um vilarejo. A protagonista, claro, ela não se identifica como garota da profecia, se acha apenas uma simples colegial de Tóquio. Só que ela acaba sendo escoltada por ele, e aí tem aquela explicação lá do início do vídeo. E aí dá início a entender, é sempre um mistério também, mas nesse início coloca como antigamente o reino Jatarasha era um reino puro, bom, não existia um capital e sim um Hatsi. Quanto mais puro uma pessoa é, melhor ela é, mais merecedora ela é, a convivência era melhor
Só que esse mundo já não é mais assim. E de início a gente já pensa que a garota da profecia seria a líder, aquela que traria de volta o mundo de Yatarashi como era antes. Então o dragão escolta ela até o vilarejo, e num vilarejo lá, uma pequena cidade, ela se encontra com outras duas personagens, a Tufi e a Beatrice. A Tufi é uma Lobian, cabelo prateado, e a Beatrice é quase igual a Ayazaka, uma humana, só que tem cabelos loiros. Dourados, melhor dizendo, na nova é bem legal essa classificação, com cabelos dourados, sendo mais destaque ainda para Beatrice. Então a introdução da Ayazaka nesse mundo começa, ela vai começar a interagir com a Tufi, com a Beatrice, elas vão explicando sobre esse mundo, o que significa ser uma garota da profecia, o que elas esperam dela. E as duas vão ser tutoras dela, porque a Ayazaka tem muita coisa para aprender, seja sobre magia, sobre alfabetizar também. Ela é igual ao Subaru, ela não consegue ler, mas ela consegue ouvir. Inclusive vai ter muitas referências a ReZero, tem duas cenas em específico nos 3 primeiros capítulos que eu logo associei com ReZero. E a obra então vai se desenvolvendo. Mas só para encerrar essa parte focada no enredo, sim, antes a Tarasha era um reino de paz e pureza, e o Haxi era importante, tanto que não existe um capital. Vai haver uma cena em que a Tufi vai comprar 2 rangos, se eu estou enganado, e ela não precisa pagar, porque lá a vibração que é importante. O comerciante ele analisa a pureza da pessoa, as vibrações, e esse mundo era assim. Só que ele deixou de ser assim após a queda da família celestial e a derrota da guardiã de Ataraxia. Foi acarretada pela personificação da maldade da trapaça, onde esse mundo ele foi corrompido por ódio e violência. Onde agora o que não importa mais a pureza, e sim o quanto você pode fazer mal, quanto você pode roubar e suas capacidade capciosa. Então é um mundo totalmente ao inverso do que era antes. E só mantinha a tradição, a resistência, que eram eles, naquele vilarejo, e que eles esperavam da Ayazaka uma líder, uma verdadeira garota de profecia que finalmente ia voltar a esse mundo que era antes. Agora que eu terminei de contar sobre o prólogo, eu vou passar a contar sobre a minha análise e a minha opinião sobre a obra. É nítido que eu gostei, eu estou divulgando essa obra faz um tempo já nos meus vídeos, e também deixo sempre os links na descrição. O estilo da obra é um isekai, mas não é um simples isekai. Muita gente é acostumada com aquele isekai de personagem chegar, fazendo o que quer, ser apelão. Esse isekai é bem mais parecido com ReZero, mas bem pé no chão. A personagem é bem humana, ela tem suas falhas, seus defeitos, e isso é bem explorado na obra durante o decorrer. E isso é um ponto positivo que eu tenho que traçar em Yatarashi. Não tem personagens superficiais, aquele personagem que você não liga. Os personagens são muito bons, você acaba se envolvendo com eles, e isso acaba dando um pouco de medo. Por quê? Porque essa obra não é toda felizinha. Assim como ReZero, tá num momento bom, mas no próximo capítulo pode ocorrer algo horrível. Então você acaba ficando com medo. Será que a minha personagem, que eu tanto gosto, ela vai acabar morrendo, vai acabar perdendo um braço, vai acabar sendo torturada, tanto psicologicamente ou fisicamente? Porque nessa obra realmente pode acontecer de tudo. Os capítulos mais recentes, então, quem já tá lendo a obra vai entender o que eu quero dizer. Tá complicado. Mas é justamente disso que eu gosto, cara. Eu não gosto daquela obra toda felizinha, aquela obra previsível. Eu gosto de obra misteriosa mesmo, que é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. Não tem essa de proteger personagem ou não. Tem muita obra, por mais dark que seja, ele sempre protege o personagem. E nessa, eu tenho a oportunidade de conversar com o autor, nenhum personagem é protegido. Quando eu digo nenhum, é literalmente nenhum mesmo. O pessoal que me acompanha vai perguntar, tem for sharing? Tem for sharing. Logo no prólogo, ou lá pro capítulo 1, vai ter coisas que você já vai ver nos capítulos recentes, que vai fazer mais sentido. É aquela citação que você tem num ponto da obra, mas vai ser mais explorada adiante. E vai ter mais citações que vão ser exploradas em outros capítulos, e até mesmo no capítulo final. Isso é algo que o autor mesmo já revelou, que inclusive ele falou, até que referiu que tem spoiler logo nos primeiros episódios. Eu não diria spoiler, né? Seria o famoso foresharing, seria aquela pista, mas só que a gente só vai entender quando a gente tiver aquele capítulo mais adiante em mãos, e a gente lê ele. A obra ela é extremamente detalhada, você acaba lendo, mas relendo você acaba notando mais algumas coisas. Logo no prólogo, eu contei sobre aquela paisagem azul da Ayazaka, que ela vai pela primeira vez. As cores são bem ativas, é um contraste de cores que sempre são bem importantes para a obra. Tem capítulo que você pode definir como cinza, tem outro que você define como vermelho.
e realmente as cores estão bem presentes. E cada detalhezinho você vai lendo vai ser uma pista adiante que vai ter na obra. Os temas são mais aprofundados também, não são aqueles temas superficiais. Há muitas citações filosóficas, o contexto político é bem citado. Se você perceber, a obra tem muita equiparação política. E o cerne da questão, o objetivo, é focado nisso também. Um mundo que existia de uma forma política, tinha um sistema político de Haxi, e como ele deixou de ser, agora é um outro mundo, que é um mundo mais dark, e depois vai ter os rebeldes, já tem os rebeldes, mas vai ter os combatentes, aí vai ter mais disputa, e logo nos capítulos recentes, uma coisa que eu gostei bastante, não é bem e mal, é simplesmente algo que divide os leitores. Você pode ficar de um lado como pode ficar de outro. É algo sensacional, porque é apresentado outros pontos de vista, outros meios, outras opiniões, que a gente acaba falando, caramba, isso pode ser verdade. E é algo sensacional. Por quê? Porque você simplesmente tinha um ponto, você seguia essa linha de raciocínio, essa linha política, e falava, é o certo. E aí você acaba colocando em xeque aquilo que você estava acreditando até então. A própria obra coloca em xeque. Ela te apresenta algo para depois você ficar meio desacreditado. Será que é o certo? Será que é o errado? E isso é algo bem elaborado mesmo. Os capítulos são bem redigidos, eles começam e terminam da maneira certa, tanto que quando termina um capítulo, é sempre aquele gosto de quero mais, é sempre deixado um mistério, e realmente a obra deixa, sabe, o Tapei Nagatsuki, eu sempre cito em ReZero, ele deixa bastante mistérios, às vezes eu acho que até exagerado. Aqui em Atarashi, eu notei que muita coisa realmente é deixada, é aquela coisa misteriosa, informações parciais, mas aquilo só vai sendo revelado aos poucos. Como flui a obra, então? Olha, eu não sei como é o seu hábito de leitura, mas é uma novel, então é uma leitura mais fácil, apesar de temas mais aprofundados, é uma narração mais simples. É de propósito isso para ficar uma coisa mais leve, tanto que você acaba lendo mais rápido que o normal. Não é uma literatura, mas um livro mais pesado, apesar dos temas, a forma, o conteúdo, a forma de narrativa é uma maneira mais gostosa de acompanhar. Porém, caso você não tenha muito hábito de leitura, você vai acabar lendo um pouco mais devagar. Sobre a fluidez, eu fico no meio termo, pois ela, pra mim, é normal, mas pode ser que você não entenda. Você pode achar que os capítulos são grandes, pode achar que tá enrolando, mas não tá enrolando, porque na verdade é o tamanho ideal para a obra, que o autor escolheu dessa maneira, e dessa forma tem que ser desenvolvida logo. Você tem um prólogo, você tem que desenvolver o capítulo, você tem que mostrar, introduzir elementos, personagens e desenvolver. Então, pra mim, eu achei que o tamanho é bom e a maneira como flui é exata. Às vezes ela vai ficar um pouquinho parada, mas isso é de propósito, porque é pra dar aquele contraste, é pra logo em seguida já chegar num ponto de ação. Realmente é aquilo, você pode estar num momento calminho ali, mas está desenvolvendo alguma coisa. E nesse momento calmo, vai vir um momento de ação, ou um momento de tristeza, ou de puro ódio mesmo. Concluindo então, a obra ela é boa. Ela tem uma boa história, um bom enredo, e ela flui da maneira que eu gosto. Ela é desenvolvida da maneira certa, assim, no tempo exato. Os personagens são bons, não são aqueles personagens superficiais, são personagens bem mais desenvolvidos. A Ayazaka tem um belo desenvolvimento, e mesmo a personagem principal, que a gente acaba conhecendo, vai entendendo mais, acaba surpreendendo a gente. O pessoal que lê os capítulos mais recentes vai entender o que eu tô falando. Em suma mesmo, minha opinião, é uma obra que eu gostei bastante mesmo. Apesar dos temas mais aprofundados, alguns temas pesados, tem uma narrativa gostosa de ler, estilo novel mesmo. Então eu acho que vale a pena a leitura. Eu explanei minha opinião, mas se você quiser realmente tirar a sua conclusão, é somente lendo para saber. Por isso que eu tô deixando o link aqui nos comentários, assim como eu deixei na maioria dos vídeos. E eu acho legal dar um apoio, porque o mercado de novel no Brasil está começando agora. A gente já tem autores de livros consagrados, mas no mercado de light novel ainda é pouco. São poucas editoras que realmente publicam light novel. Então, dar um incentivo, inclusive para autores brasileiros, é algo muito bom, cara. Principalmente para essa obra, que eu estou gostando bastante de acompanhar. Pois bem, eu vou ficando por aqui então. Essa é a minha opinião sobre a novel. Eu tô gostando bastante. É claro, você pode ter uma outra opinião diversa de mim ou discordar de alguns pontos, mas aí é só lendo para saber. Tô deixando os links na descrição, o link da novel, e também tô deixando o link do canal da Igreja do Pai de Subaru e do Discord da igreja. Porque amanhã no canal da Igreja do Pai de Subaru aqui no YouTube vai ter uma live, vai ter o Barusu, o Zaz provavelmente vai estar, o Nerd Tech,
o Zene, lá do Pleiades Translation, e o pessoal aqui da Igreja do Pai do Subaru. A gente vai estar respondendo as perguntas de ReZero sem spoiler. Ou seja, se você tiver alguma pergunta referente ao anime, uma coisa da Light Novel, até onde foi adaptado, a diferença, Web Novel, uma coisa que você não entendeu na cena, coisa sobre o estúdio, sobre o Tapei, o Otsuka ou o pessoal da direção, a gente vai estar respondendo tudo. E é claro, também convido vocês a curtirem os grupos, a página e também os grupos que eu estou como moderador. Estou deixando todos os links na descrição. Um forte abraço e até amanhã.